tudo bom com você? Espero que você esteja bem. Vamos falar um pouquinho sobre o que não fazer depois de um término. Temas como tristeza versus depressão, qual a diferença das duas e como é que eu avalio o meu comportamento. Meu nome é Janete Criselli, eu sou psicóloga e eu tô aqui para te dar essas dicas. Vem comigo. E a partir disso, a gente precisa medir num termômetro até onde isso é saudável. A gente sabe que não é fácil quando a gente termina um relacionamento ou quando a gente se afasta das pessoas que a gente gosta. Mas as reações como tristeza, depressão, reações nesse sentido são salutantes diante dessas perdas. Então é normal quando a gente sente esse tipo de reação. Então, preste atenção. Se essas reações, se esses sinais e sintomas, eles continuam, eles perduram por muito tempo, de forma muito intensa, de forma incapacitante. E aí nós ligamos o alerta para procurar ajuda profissional. Nesse caso, o indivíduo ele precisa sim ser acompanhado e talvez também de alguns medicamentos para poder ajudá-lo nesse processo, dessa situação que ele está vivenciando, né? Ressignificar, não deixar de sofrer por aquilo ou esquecer, mas ressignificar essa dor na vida dele para que ele se sinta um pouco melhor. Doutora Ana Beatriz Barbosa, segundo o livro Mentes Depressivas, ela fala muito bem esclarecido no livro que esses 2 meses, mais ou menos 2 meses, é considerado normal essa dor do luto, né? É saudável o ser humano sentir isso, até porque foi uma perca, foi uma perda, e isso com certeza dói dentro de nós. E aí a gente começa a se analisar. Se isso perdura por mais desse prazo, desse tempo, né, que é estipulado, então nós já devemos ligar o nosso pisca-alerta, o nosso alerta e buscar ajuda profissional. Se essa dor ela se mantém intensa, como eu falei, incapacitante, que me deixa muito triste, me deixa acamada, me deixa sem vontade de fazer nada, então se faz importante, com certeza, fazer terapia, psicoterapia, trabalhar isso para que a pessoa sofra bem menos. Porém, se isso se estende, é importante e se faz importante buscar ajuda profissional. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se a gente deixa isso pode se tornar um quadro clínico de depressão. E nós não queremos isso. E infelizmente, quando isso acontece, se intensifica tudo aquilo que a pessoa está sentindo. Né? E aí ela não sente vontade de trabalhar, não sente vontade de sair da cama, não sente vontade de se cuidar, de socializar com os próprios familiares, quem dirá os amigos, né? Sair um pouco de casa, tomar um ar, atividades como participar das reuniões no trabalho, fazer as atividades comuns dentro de casa com os familiares, fazer aquele encontro de amigos virtual, né, ou depender com todos os cuidados do mundo com os amigos, né, ali socializar, e isso diminui muito radicalmente. Então se faz importante dizer a diferença entre depressão e tristeza. Tristeza é normal todo mundo se sentir triste um pouquinho, né, durante o dia. Pneu furou, não tem dinheiro na conta, os boletos estão juntando, enfim. É totalmente normal nós nos sentirmos tristes. Quando você apenas se sente triste, você tem pensamentos negativos, pensamentos ansiosos, pensamentos digamos assim, que você não está bem. E isso categoriza uma tristeza normal, né? Mas a diferença da depressão é que você não se vê incapaz de fazer aquelas atividades que você costumava fazer. Uma tristeza normal, aquela fisiológica, ela nos traz a dimensão de que nós não nos sentirmos incapazes de realizar aquelas atividades comuns. Ela só afeta apenas um pouco da nossa autoestima e de como a gente está se percebendo, seja em luto, seja em relacionamentos, enfim. Mas, diferentemente da depressão, essas pessoas apenas tristes, como eu falei, elas não se sentem incapazes de dar continuidade, né? De incapacitação mesmo, de não conseguir aquilo que se busca. Ou seja, aquilo que eu almejo, eu realizo. A minha tristeza normal não vai interferir naquilo que eu tenho que realizar, ou seja, as minhas obrigações. Diante desse processo de luta, essa tristeza, essa ansiedade, elas são necessárias, como já foi dito.
Lembrando que de qualquer dimensão e natureza que seja, são normais passar por essas fases. Também não tem como dizer a dor maior, fulano tá sentindo mais do que eu. Cada um sente do jeito que tem que sentir. Enfim, isso é muito subjetivo de cada um sabe a dor que sente na sua alma. Então nós já sabemos que reações como tristeza, ansiedade, sintomas depressivos fazem parte e são necessários nesse processo de luto. O luto não é apenas quando a gente perde alguém para a morte. O luto também é um corte, ou seja, é um desvínculo com aquela pessoa ou com algo que a gente tanto tem esse vínculo afetivo.